Olá, seja bem-vindo a este programa Governança em Pauta, de iniciativa da Comissão Especial de Governança Corporativa aqui do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre governança e compliance para administradores. E para conversar com a gente, estão aqui os administradores Leonardo Faletti, seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos. Luiz Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui conversando um pouco sobre governança. E Luiz Félix, seja bem-vindo também. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, discutindo um pouco de governança corporativa com todos aqueles que nos veem e nos ouvem. Bom, a gente falando sobre essa questão de governança, que abarca desde a diretoria até os stakeholders, as pessoas que estão em volta, as organizações que estão em volta, a gente enxerga meio que um tom de cidadania, uma questão social, parece aí na governança corporativa. Tem essa associação ou é pura impressão? Não, tem essa associação, na medida em que governança corporativa trata de equalizar todas as relações da organização com as partes interessadas, para a gente utilizar o termo em português, né? E dentro de partes interessadas, você envolve acionistas, sócios, diretoria, os empregados e a sociedade, né? Dependendo da área de atuação e do porte de uma organização, ela pode trazer impactos tanto positivos quanto negativos para a sociedade no entorno, e muitas vezes esse entorno é bastante abrangente, né? Você tem empresas que têm atuação em todo o âmbito nacional e muitas vezes atuação até internacional, e pode causar impactos significativos para a sociedade de um modo geral. Luiz Carlos, quando a gente fala desses impactos, a gente tem impactos positivos, impactos negativos. Como agir de uma forma a mitigar os impactos negativos e capitalizar os impactos positivos nessa gestão com a visão cidadã? Então, esse conceito de empresa cidadã, hoje muito difundido, e nos últimos 20 anos a governança vem tratando de disseminar essa ideia, nada mais é do que você unir os critérios técnicos de tomada de decisão que o administrador até então já tinha, né, com critérios éticos. Né? Quando você consegue unir essas duas coisas, então você tem uma empresa cidadã. Por que cidadã? Porque ela está preocupada não só com o impacto das decisões para gerar resultado para a empresa, né? Afinal, nós aprendemos lá na faculdade que o objetivo da empresa era gerar lucro. E né? Um investidor coloca o seu capital em risco e ele espera obter um retorno financeiro com esse resultado. Só que as operações das empresas, principalmente as maiores, aquelas que atuam diretamente no meio ambiente, como as de mineração, elas geram reflexos para o meio ambiente, para a comunidade no entorno, para a sociedade como um todo. Então, a governança ela trata de você estabelecer com base em princípios pré-definidos, que nada mais são do que princípios éticos, você definir a partir daí boas práticas para serem seguidas, principalmente no processo de tomada de decisão. A decisão, quando ela é tomada, ela afeta alguém, ela gera alguma consequência. E essa consequência pode ser para a sociedade, pode ser para o meio ambiente, pode ser para o fornecedor, pode ser para o cliente, pode ser para o financiador da empresa, onde ela toma crédito. Né? Então, nesse sentido, essas boas práticas, elas visam você estabelecer critérios de forma a mitigar ao máximo o impacto para esses stakeholders. O Código de Governança do IBGC, ele atribui agora na última versão de 95 o que ele chamou de bem comum, que é justamente você pensar não só no lucro, mas sim no lucro, sem que isso gere efeitos negativos para os stakeholders. Ô Luiz Félix, a gente fala, quando fala de stakeholders, parece que é uma coisa muito longe, parece que a gente só pensa e ninguém tá de fora. E nesse mês, né, a gente tem a questão da campanha do Setembro Amarelo, já teve uma entrevista aqui sobre o Setembro Amarelo, então a governança também visualiza o público interno também para evitar esse tipo de suicídios organizacionais, que é o que a gente chamou aqui durante a entrevista. Então a governança também se preocupa muito com o público interno, né?
Sem dúvida alguma. Uma dessas partes interessadas, né, desse stakeholders, são os funcionários, né? Existe uma compreensão hoje que a cooperação, o alinhamento desses funcionários é fundamental para o desenvolvimento da empresa, né? Ou seja, não se trata apenas de capacitação, não se trata apenas de você ter o melhor funcionário. Existem algumas frases do tipo, olha, eu quero um cara que seja correto, que tenha os valores corretos, mais adequados. A técnica eu ensino a ele, mas é muito mais difícil você ensinar alguém a ser ético, ensinar a ser correto no seu dia a dia, do que ensinar uma ou outra técnica, né? Então, essa é a visão hoje, a visão de busca de cooperação, de alinhamento com os objetivos da entidade e do pessoal trabalhar com um nível de satisfação, ter prazer naquilo que trabalha, né? Não se pensa hoje, não é moderno, não é considerada uma boa prática existe um antagonismo, uma hostilidade entre a chefia e o corpo operacional, de tal forma que ele trabalhe sob chicote, trabalhe sob medo, apenas com aquela perspectiva como a gente fala o Clóvis de Barros Filho fala muito nisso, né? Apenas com uma meta da cenoura. Pegar uma cenoura, trazer a cenoura, pegar a cenoura, trazer a cenoura. Mais do que isso, é você trazer para o dia a dia o nível da satisfação pessoal, né? Nesse texto, o Clóvis fala muito de que você sempre projeta a tua satisfação para um futuro, né? E ele vai desde o colégio primário, né? Agora não sei como é que chama, ensino fundamental, até a faculdade. Sempre você vivendo uma expectativa do que há por vir. E você se submete a trabalhos desagradáveis, né, a climas hostis, ao horário que te perturba de alguma forma, sempre em busca de algo melhor, né? Essa é uma ideia superada. O que se busca hoje é que você trabalhe num ambiente produtivo, mas que você também se realize, você consiga se satisfazer no presente e não na expectativa de um trabalho futuro. Então, primeiro trabalhar o público interno para depois a gente trabalhar as externalidades, não é isso? E agora, Exatamente. como a gente vai exportar esse conhecimento aqui de dentro da organização para tratar os de fora, para que eles, de certa forma, queiram fazer parte dessa organização? Eu acho que está tudo muito relacionado com a aplicação prática no dia a dia dos conceitos que nós dizemos que fazem parte de uma boa governança, né? Eu acho que, assim como na nossa vida pessoal, as organizações precisam dar o exemplo, elas precisam demonstrar com as suas ações quais são os seus valores, né? Como o Félix falou, há uma preocupação de você estar compatibilizando, a partir dos valores, a busca pelos resultados. E se a organização ela praticar valores que são de interesse da sociedade como um todo, a tendência é que ela venha produzir externalidades, como o pessoal fala, que sejam positivas, que sejam interessantes também para esse entorno, para essa sociedade que lhe cerca. Ô Luiz, quando a gente fala sobre essa externalidade, as coisas que acontecem, existem situações onde as empresas são colocadas, de certa forma, talvez contra a sociedade, ou faz alguma coisa muito ruim diante da sociedade. Como a governança se comporta para mitigar os resultados ou a percepção negativa nesses sentidos, oferecendo de forma ética uma melhoria daquilo que foi realizado? Bom, as empresas hoje em dia, elas precisam, a gente costuma dizer que elas precisam mais do que uma licença regulamentar ou legal para funcionar. Elas precisam de uma licença social, porque toda a ação da empresa, a operação da empresa é baseada na confiança. Então, se o cliente compra produto dessa empresa ou toma serviço dessa empresa, obviamente que ele prefere comprar de uma empresa que seja confiável. Ele não vai querer comprar leite de uma empresa que coloca soda cáustica e outros produtos nocivos no leite, né? Obviamente que essa confiança
ela está diretamente ligada, a isso que o Leonardo falou, com a reputação da empresa. Como que a empresa pode estabelecer uma estrutura, uma regra para que evite essas externalidades negativas ou que afete essa reputação? Vou pegar até o caso aqui da Volkswagen, né? Que na época que saiu, foi divulgada aquela informação que eles estavam fraudando a questão dos medidores de poluente, a venda da empresa caiu 46% de um ano para o outro. Então, assim, essa licença social, ela está baseada, mais do que as multas que a empresa vai levar, nas penalidades, na confiança do consumidor nessa empresa. Então, vou pegar um exemplo para dizer o que a empresa pode fazer para poder mitigar essas externalidades. Como nós falamos aqui, a governança ela gira muito em torno do processo de tomada de decisão. Então, é você estruturar melhor o processo de tomada de decisão, deixar bem claro qual é o papel de cada agente da governança nas tomadas de decisão. Então, é você ter lá um manual interno de qual é a competência do gerente A, qual é a competência do diretor. E aí também você estabelecer critérios que no mundo organizacional a gente chama de alçadas, né? Cada um pode chegar até uma determinada alçada na sua tomada de decisão. Com isso, a governança está dizendo para a gestão, olha, a sua exposição em risco tem limites. Isso até ajuda a responsabilizar, né? Exatamente. Mais, que é um dos princípios da governança, né? Da governança e que foi ainda mais reforçado com a lei anticorrupção, quando você passou a trazer a responsabilidade objetiva para a empresa, né, que envolvida em corrupção junto a agentes da administração pública. Depois sedimentado no decreto 8320 de 2015, que veio regulamentar a lei anticorrupção, ele traz ali um programa de integridade. Então esse programa de integridade é uma referência, por exemplo, do que a empresa tem que fazer no seu processo de tomada de decisão. Então, estabeleceu as competências, estabeleceu a alçada, avaliou os riscos para os stakeholders, os reflexos para os stakeholders, avaliou se está de acordo com os princípios e valores da empresa, aquela decisão específica. Descreveu essa decisão de modo que ela possa ser auditada, que ela possa ser verificada, né? Então aí você está no princípio da transparência da governança corporativa. Então essa eu acho que é uma das principais formas que o administrador pode controlar melhor os impactos da organização nos stakeholders. E além de controlar esses impactos, o Félix, ainda gera lucro, né? Então ser uma empresa com uma boa governança, um bom compliance, ter um administrador capacitado ali ainda, além de ser ético, ainda gera um lucro aí, né? Evidentemente, o lucro é um dos elementos fundamentais. A questão é que a governança e toda essa preocupação moderna com sustentabilidade, ela agrega outros elementos, né? Quer dizer, hoje não é o lucro pelo lucro ou tudo... lucro a qualquer preço, né? Lucro a qualquer preço, vale fazer qualquer coisa desde que no final eu tenha lucro, né? Não é um valor absoluto ou que se sobreponha a outros, né? A questão da ética, da responsabilidade socioambiental, elas hoje têm um valor importante dentro dessa visão de sustentabilidade. E aí a gente coloca dois pontos bem definidos e que explicam muito boa parte do que foi dito aqui, né? Primeiro é que você tem uma visão para o público, para o consumidor, para quem vai utilizar os seus produtos e os seus serviços, né? E eles têm que se sentir confortáveis e atendidos dentro disso. Ele tem que produzir um produto bom, adequado à necessidade dele, que tenha segurança, né? Um conjunto de fatores que sejam satisfatórios e adequados para ele, se sinta confortável em utilizar aquilo. A marca, por exemplo, existem pessoas que falam, eu não vou consumir mais camisas ou tênis, ou seja lá o que for, o produto que for, de uma determinada marca, porque existe uma denúncia de
trabalho infantil, trabalho escravo, seja lá de que for. Então essa denúncia faz com que o consumo desse produto não seja mais confortável por mim. Eu não me sinto confortável em utilizar aquele produto, mesmo ele tendo uma boa qualidade, né? A outra visão é a visão do sócio, né? Principalmente se é uma empresa listada na Bolsa, toda empresa quer que ela seja valorizada, né? Existam mais pessoas, né, mais investidores querendo comprar aquela ação do que investidores querendo se desfazer daquela ação, né? Então todas essas atitudes, sobretudo em questão de transparência, sobretudo em termos dessa visão positiva, elas favorecem também que os investidores busquem aquela ação. É confortável para o investidor a busca daquelas ações. Então a governança, ela tem essa preocupação nesses dois níveis, né? Que de certa forma eles se interrelacionam, né? A colocação do produto ou do serviço no mercado e criar um público o mais fiel possível aquilo, e também se mostrar atraente para investidores. E aí vai crescer, a empresa vai crescer, vai atrair cada vez mais capital, e isso vai está dentro do seu processo de sustentabilidade. Então o senhor fala muito sobre a questão do conforto do cliente, mas aqui a gente está querendo dizer para você, profissional da administração, saia da zona de conforto, faça uma ótima governança, um ótimo compliance para oferecer conforto ao seu cliente e aí a empresa continuar lucrando. Podemos resumir assim? Podemos. Valente, agora eu queria que o senhor falasse sobre o papel do administrador nesse contexto e para ele se manter aí ativo no mercado de trabalho, já para a gente encerrar essa entrevista e já nos prepararmos para um próximo encontro. Ok, na nossa avaliação, o administrador tem um papel extremamente importante, né, na aplicação dos conceitos de governança corporativa pela sua atuação profissional. A gente entende que o administrador ele deve encampar esses conceitos da governança corporativa e desde o início da sua carreira prestar muita atenção em como esses conceitos são aplicados, em como as organizações vêm se comportando no mercado, para que ele possa utilizar o resultado dessa observação para o seu próprio crescimento, para a sua própria preparação para os momentos em que ele estiver diante de tomadas de decisão relevantes, ele ter condições de tomar a melhor decisão para a organização no longo prazo, ou seja, aquela decisão que vai conseguir contemplar os valores, sejam dos seus clientes, sejam dos seus investidores ou da sociedade que lhe cerca, porque é isso que vai manter a sustentabilidade dessa organização e, em última análise, do profissional que está tomando a decisão. Muito bem, Falete, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Nós que agradecemos. Luiz Carlos, muito obrigado também. Eu que agradeço muito ao CRA por essa oportunidade da gente poder falar um pouco com o administrador sobre a importância da governança. Luiz Félix, muito obrigado também. Obrigado também, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que esse programa se repita muitas vezes e que a gente tenha outras oportunidades de trazer essa mensagem para os administradores e para os estudantes de administração. Certamente teremos outros encontros para trabalhar esse tema que com certeza é de suma importância aí para a área da administração. E você que nos acompanha, como já dizemos aqui outras vezes, se você quiser conceitos quadrados ou simplesmente técnicos, você joga aí na internet que você vai encontrar. Mas esse nível de conhecimento tratado aqui por profissionais que estão na área, você só encontra aqui nos canais de comunicação do CRA RJ. Fique bem e até o próximo programa. Um abraço.